vereador Adriles Jorge fez uma leitura tão precisa sobre o que aconteceu ontem em frente ao STF que pareceu até uma previsão. Sobre a pessoa louca que se explodiu com fogos de artifício em frente ao STF. Há uma narrativa já encomendada pela mídia de que ele é um sintoma ou então um artífice de um homem de extrema direita que tentou atentar contra os poderes constituídos. Pois bem, esse sujeito foi candidato no PL a vereador de Rio do Sul de Santa Catarina, numa coligação do PDT, que era um partido de esquerda, um ano antes do Bolsonaro entrar para o PL. Ou seja, ele não tem nada de direita, nem de extrema direita, nem de bolsonarista e nem, eventualmente, de um movimento orquestrado de extrema direita nacional e mundial, como diz o Barroso, para atentar contra a democracia. Tratava-se de um louco que deixou uma mensagem dizendo que Bolsonaro e Lula deveriam abandonar a política. Ou seja, é um sujeito contra Lula e contra Bolsonaro. E ameaçando de colocar bomba na casa de gente como o Fernando Henrique. Não tem rigorosamente nada a ver com nada. Tem a ver com uma psique completamente insana. Agora, o que tem a ver com uma psique não insana, mas capciosa e canalha, é uma mídia oportunista, ideopata, que tenta transformar o ato de um homem tresloucado em um ato de extrema-direita. Para quê? Para voltar exatamente o tipo de perseguição que não acabou, que pode recrudescer. Perseguição contra jornalistas, contra influenciadores, contra políticos e contra qualquer pessoa que conteste o autoritarismo do Supremo Tribunal Federal. Tanto mais agora que o Trump se colocou e se lançou e venceu a presidência da República nos Estados Unidos e, eventualmente, reverbera um clamor por liberdade de expressão dentro das redes sociais, dentro dos países e, eventualmente, isso reverbera no Brasil, com um temor que a tirania por aqui acabe. Com falas como do próprio Barroso, dizer que eles vão resistir à tirania. Quem promove a tirania, Barroso, é você, o Alexandre de Moraes, é o STF, são pessoas que perseguem a livre expressão, que prendem pessoas sem o devido processo legal, censuram pessoas sem nenhum tipo de norma constitucional, perseguem, arrancam contas bancárias. Ou seja, isso tudo é uma nuvem de fumaça, uma cortina de fumaça, aliás, feita por uma mídia que quer apoiar, endossar a perseguição, a censura a todo custo e o fim da democracia a todo custo. A ameaça à democracia são as mentiras idiopatas dessa grande mídia que alimenta a ditadura em que a gente vive. Adriles publicou esse vídeo ontem à noite, assim que tio França tirou a própria vida em frente ao STF utilizando explosivos. Fica nítido nesse vídeo das câmeras de vigilância que tio França estava ali disposto simplesmente a chamar a atenção e, em seguida, tirar a própria vida. Repare nas imagens que tio França coloca o explosivo no chão e deita por cima dele. Em seguida ocorre a explosão. Eu não conhecia o tio França, mas eu encontrei esse vídeo aqui no X, que dá pra ouvir a voz dele e ver o semblante. Povo querido, tio França tá bem na fita. Olha só a quantidade de chave que tem no estoque, meu povo. Dá uma olhadinha nisso, tio França tá podendo. É chave demais, meu povo! A gente percebe que ele era chaveiro e que era uma pessoa aparentemente feliz com a vida. Você vê que coisa, né? Você não diz, por meio dessas imagens, que era alguém disposto a tirar a própria vida e da forma como aconteceu em frente ao STF na noite de ontem. Por que eu falei que o Adriles pareceu prever o futuro? Porque Alexandre de Moraes já veio a público utilizar esse episódio do tio França, esse lamentável episódio, como narrativa. Pra quê? Adivinha só. Mas o que ocorreu ontem não é um fato isolado do contexto. Queira Deus, e a Polícia Federal vai analisar, e os autos já estão com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso, para analisar, a presidência que analisa eventual prevenção em relação às demais investigações já em curso. Mas, como eu disse, queira Deus que seja um ato isolado, esse ato. Mas no contexto, é um contexto que se iniciou lá atrás, quando o gabinete do ódio, o famoso gabinete do ódio, começou
destilar discurso de ódio contra as instituições, contra o Supremo Tribunal Federal principalmente, contra a autonomia do Judiciário, contra o Supremo Tribunal Federal não só como instituição, mas contra as pessoas, os ministros do Supremo Tribunal Federal e as famílias, os familiares de cada um dos ministros. E isso foi se avolumando sob o falso manto de uma criminosa utilização da liberdade de expressão, ofender, ameaçar, coagir em lugar do mundo, nenhum lugar do mundo, isso é liberdade de expressão, isso é crime, isso foi se agigantando e isso resultou, a partir da tentativa de descrédito das instituições, isso resultou no 8 de janeiro. É impressionante como eles colocam todos os acontecimentos num liquidificador e usam por conveniência para realizar planos, para justificar planos injustificáveis, como o de tirar a liberdade de expressão, chamando a liberdade de expressão de quê? De crime. Mas uma influenciadora sugeriu o sequestro de deputados federais que não aceitaram a PEC do fim da escala 6x1. É que eu acho que a população tá muito mole. Por muito menos, a gente teria quebrado o banco, botado fogo em ônibus, sequestrado deputado. Eu queria tanto sequestrar um deputado do PL. Fuzil na cabeça e a porra toda. Se você não assinar a favor dessa merda, você morre. Alexandre de Moraes não chamou esse ataque que essa influenciadora fez às instituições e diretamente aos políticos de um atentado ao Estado Democrático de Direito.